O duelo. O duelo do treinador que chegou e começou bem na equipe do Sport, o português Pepa, contra o Pivete, o Bruno Pivete, que assumiu no sábado a equipe do CRB e coloca o time em campo. Estreia justamente amanhã às 9h30 da noite no Rei Pelé contra a equipe do Sport. Então, dois técnicos que estão conhecendo as equipes agora. Porém, o Pepa já estreou. O Bruno Pivete estreia nesta quarta-feira. E um fato interessante, olha, nos últimos 12 confrontos entre Sport e CRB, o CRB leva vantagem. São 6 vitórias do CRB contra 5 do Sport e um empate. Aliás, a gente vai falar sobre esse confronto. O Sport vive uma excelente fase. 2 jogos, 2 vitórias e convincentes as vitórias. Uma contra a equipe do Ituano na Arena por 3-2 e outra fora de casa contra o Avaí. Já o CRB está a 11 jogos. Eu falei 11 jogos sem saber o que é vencer. Detalhe, enquanto o Sport hoje está na 6ª colocação, se vencer vai à 5ª e cola direto no G4, o CRB está na zona de rebaixamento e precisa vencer para espantar toda essa crise. Aliás, a equipe do CRB, além de ter mudado o seu técnico, saiu o Daniel Paulista, entrou para comandar a equipe o Bruno Pivete. Além de tudo isso, quer dizer, segundo os gestores, a equipe entrou em colapso. É uma situação complicada do CRB. E por isso tem torcedor do Sport que já fica preocupado. Uma equipe tá mal, tá na zona de rebaixamento, é um desespero. Mas eu acho que diante do que fez o Sport nos 2 jogos, e principalmente fora de casa contra a equipe do Avaí, dá uma tranquilidade para que o Sport possa ser dominante, possa propor o jogo e possa conseguir um bom resultado diante da equipe do CRB. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Eu até entendo, a preocupação do torcedor do Sport com relação ao time, que oscilou bastante nessa competição, mas que me parece que acerta agora. Aliás, essa terça-feira tem um treino final do Sport, o apronto, a definição da equipe, do lado do CRB também com o Bruno Pivete, e a gente vai ter um grande encontro, um grande jogo com um equilíbrio e vantagem para o lado do time do CRB. Esse QR Code da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para ele, entre e se cadastre com o código RNTV, código da gente, tá? Tem um link na descrição do vídeo, QR Code, link, e aí você fica à vontade para profetizar. Mas aqui é para você se divertir, hein? Só se divertir, tá? Bet Nacional, melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla, do Galvão Bueno, a Bet do Brasil. Aposte com responsabilidade, hein? Vamos lá. Enquanto a equipe do Sport busca o G4, o Sport hoje está na 6ª colocação, vou até colocar aqui para o torcedor do Sport e o torcedor do CRB ter uma noção de como está a situação nesse momento. Pronto, está aqui para a gente dar uma olhada. Como está a situação nesse momento. Por exemplo, aqui o Sport tem o 6º colocado, tem 38 pontos, 23 jogos, 11 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, marcou 30 gols, sofreu 24, tem um saldo de 6. 55% o aproveitamento do Sport, tá? Que tem 2 jogos a menos, um deles é justamente contra a equipe do CRB. O CRB está aqui embaixo na tabela, galera. O CRB, vencendo, ele sai da zona de rebaixamento. Está aqui, O CRB é o 17º, 25 pontos, 24 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, marcou 23, sofreu 29, saldo menos 6, 34% de aproveitamento. Se vencer, vai a 28 e vai brigar aqui, justamente nessa parte aqui, de 14º colocado. 25 contra 28, ele tem 6 vitórias, vai a 7, pronto, já assume aqui o lugar do Botafogo. Então, é muito importante para o time do CRB. Aliás, eu estava vendo que o Bruno Pivete, a segunda passagem dele pelo futebol alagoano, em 2021, ele passou pelo CSA,
que é o adversário aí, né? O adversário do time do CRB. E foi campeão estadual com a equipe do CSA. Aliás, o Bruno Pivetti passou por muitas equipes, 2 vezes agora pelo Náutico, passou por Guarani, Goiás, Tombense, enfim, né? Rodou o Bruno Pivetti e chega com essa responsabilidade de tentar salvar a equipe do CRB, né? Tentar salvar. O CRB que no começo da Série B estava até bem, estava brigando realmente na parte de cima. Esse jogo, inclusive, galera, acontece justamente nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, lá no Rei Pelé, em Maceió, tá? E detalhe é que eu estava vendo aqui, por exemplo, em 2023, o Leão encarou a equipe do CRB 3 vezes, vocês lembram, né? O primeiro jogo foi válido pelas quartas do Nordestão, acabou com a vitória do Sport 4-0 na Ilha do Retiro. Já na Série B, na sequência, o CRB venceu por 2-0, aquele jogo, né, histórico lá, do Juba, que acabou fazendo um gol contra. E depois, na Ilha do Retiro, o Sport venceu o CRB por 2-0 também, tá? Então, esse é o histórico. Agora, são 12 vezes nas últimas 9 temporadas. Então, nos últimos 9 anos, foram 12 encontros, 6 vitórias do CRB, 5 vitórias do Sport e apenas um empate nesse confronto, né, do Leão contra o Galo. Então, galera, vejo um equilíbrio. A questão da definição de time, e aí passa por esse processo do técnico Pepa, que não deve alterar, não deve mudar. É o que ele tinha e o que ele coloca de frente. Não tem que mexer na equipe. Kaique França, Igor Cariús, Rafael Thierry, Chico e o Filipinho. O meio-campo com o Felipe, o Fabrício Domingues, o Tite Ortiz, o Lucas Lima, o Gustavo Coutinho e o Cristian Barleta. Ele pode colocar o Zé Roberto, até porque o Zé Roberto ia saindo ontem, né? Acabou conversando, recebeu a proposta do futebol iraniano, mas o Sport conseguiu contornar a situação e ele permanece na equipe. E assim, é um fato interessante porque ele vem jogando melhor do que o Gustavo Coutinho, quer dizer, vem sendo mais produtivo do que o Gustavo Coutinho. Porém, a entrega do Gustavo Coutinho é muito parecida. A entrega que eu estou falando é entrega em campo, né? Ou seja, batalhar, correr, lutar, né? O chute do Gustavo Coutinho no travessão, marcar, dar início à marcação logo, essa marcação alta lá contra os zagueiros, isso é fundamental. Mas tem essas variáveis que o técnico Pepa vai fazer na equipe do Sport. E ele lê muito bem o jogo. Pelo menos no jogo passado, ele fez uma leitura correta da equipe. Ele precisava reforçar o lado esquerdo, porque o time do Avaí estava criando muitas jogadas pelo lado esquerdo e o Filipinho não estava acompanhando. O Filipinho estava subindo, não estava voltando para marcar. E ele coloca o Dalbert naquela função ali e segura mais. E assim, às vezes você precisa fazer uma dobra. Você tem um time que está atacando muito para o lado e você está só com um jogador, você faz uma dobra para poder equilibrar aquele setor e não deixar a equipe criar por aquele lado. Nesse jogo de amanhã, dessa quarta-feira, acho que a necessidade do Sport é de continuar com esse futebol agressivo, com esse futebol com transição alta, com marcação alta, com transição rápida, utilizando principalmente os lados, porque o Igor Cariús está subindo bastante, o Filipinho sobe bastante, a defesa está compacta. E aí um ponto interessante, hein? Isso a gente tem que dar crédito à entrada do Rafael Thierry. O Rafael Thierry dá uma segurança tremenda e passa confiança para os demais companheiros, até para o goleiro, que sabe que tem um xerifão, tem um zagueirão ali que não brinca, que antecipa, que voltou bem. Então isso é importante para o time do Sport nesse momento. Bom, eu estava vendo que tem uma transição aí do lateral direito de Plácido, né? Ele está numa transição, mas ainda não está à disposição para esse jogo, mas já está no momento de transição. E essa semana, a expectativa também é com relação à questão da ilha. Todo mundo só fala desse retorno do Sport para a Ilha do Retiro, que vai ser uma ajuda muito grande para o time voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu também concordo, eu acho que essa volta para a Ilha do Retiro, e deve acontecer no próximo domingo, né, contra esse mesmo CRB,
jogo aqui, né, na Ilha do Retiro. Então deve ser a volta para a Ilha do Retiro e o torcedor do Sport feliz e fazendo da ilha um verdadeiro caldeirão, La Bombonilha, como foi na Libertadores, na Copa do Brasil de 2008. Comenta aqui, deixa aqui o seu recado, a sua opinião. Pega aqui, ó, o compartilhar, vai compartilhar, copia o link, espalha aí nas redes sociais para seus amigos, dá essa moral para o nosso canal, marca seus amigos aí nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Muito obrigado, grande abraço para você, fica na paz de Deus, valeu, tchau!